Umbanda, a gente vê assim uma tradição religiosa que veio lá da África, né? A Umbanda é bastante praticado pela comunidade afro-brasileira. Religião, é um folclore, não é? Umbanda é do encardido. A Umbanda é que faz maldade, né? Umbanda não tem nada a ver com magia negra, feitiçaria, macumba, né? É uma religião forte e bonita. O que eu conheço da Umbanda é apenas o nome. A religião mais antiga do mundo é a Umbanda. Por que é antiga? Porque é o Deus da natureza. Quando que não existiu a natureza? Quando que não teve o mar? Quando não teve água doce? Quando não teve os raios? Quando não teve os trovão? Você vê os pontos cambalísticos feitos lá nas pedras, isso é Umbanda. Antropólogos acreditam que aquelas marcas das cavernas, Altamira, Lascaux, são marcas que devem ter sido feitas como um ritual religioso também, né? Nós estamos frente a um fenômeno cultural amplo, antigo, anterior à chegada do negro ao Brasil, e que aqui se manifestou dessa forma sincrética, com caboclos, com índios, com, enfim, todo este tempero brasileiro que foi se adicionando. Até porque também, pelo que a gente percebe, a origem da Umbanda não é apenas no negro. O nosso índio brasileiro também tinha práticas ritualísticas espirituais. Aliás, como qualquer cultura, como qualquer etnia. É nesse ambiente que vem chegar essa religiosidade banto. Uma religiosidade que também está tratando com ancestrais e que também acredita que esses ancestrais têm essa influência junto aos humanos, como estava com a base tanto do catolicismo popular quanto indígena e já codificado pelos jesuítas. Aí quando você chega com o último elemento, que é o elemento do espiritismo kardecista, que dá cunho científico, inclusive, a essas incorporações e atuação do espírito, essa Umbanda passa a ser uma religiosidade africana aceita e se consolida. A Umbanda nasceu no Brasil. O caboclo Sete Encruzilhada foi o primeiro espírito a descer da Umbanda. E daí começou a Umbanda. Esse ano aqui faz 100 anos. De fato, a Umbanda só é fundada, vamos colocar a fundação como aquele fenômeno em que você registra, não é? Na década de 20 é que se registrou o primeiro centro de Umbanda no Rio de Janeiro. Então, falar de 100 anos é um pouco, talvez, a necessidade de ter uma data para comemorar. A Umbanda só é a natureza. A Umbanda só trabalha todos os elementos da natureza, terra, ar, água e fogo. Tudo vem da natureza. A gente mesmo que está doente, tem um problema de saúde, a gente toma um chá. E o chá vem da onde? Da natureza. Então a natureza tem a força de ajudar a gente a passar por esse tipo de dificuldade. A natureza é tudo. A natureza é Deus. É os deuses da água salgada, é o deus da água doce, é o deus da mata, é o deus da pedreira e assim sequência. O Xóssi, onde tira os remédios para as pessoas, da mata. Xangô é as pedreiras, que é a força do raio, do trovão, ele que comanda essa parte. É a natureza, ela tem muita força. A água, se quiser invadir, ela acaba com tudo. O mar, se quiser, acaba com tudo. O fogo, que é uma parte de algum dele, se incendiar, acaba tudo. Umbanda é religião. Ela tem toda a seita de um trabalho religioso, ela tem o tudo de uma religião. Antigamente não, ela era escondida, mas na época do Getúlio Vargas ele deu liberdade de culto, né? Para mim ela é uma religião que fala em Deus e a gente é temente a Deus. A Umbanda é uma ciência e uma mironga, para quem sabe fazer. E uma ciência muito elevadíssima que ninguém consegue chegar até lá. A função do umbandista é não deixar você na escuridão. Agora você pode encontrar picareta no meio do caminho, né? Tem pessoas que só sabem fazer trabalho muito caro e ainda a cobrança. Muitos acham que a Umbanda ou ser um médium é um castigo, não é, é uma bênção. Que você está resgatando dívidas passadas, podendo ajudar um próximo. É tão bom, você fica tão feliz quando alguém vem e consegue, pelo merecimento dele e a vontade de Deus, alcançar a graça de uma cura, alcançar um emprego.
O que a gente faz é uma interferência, né? Mas essa caridade, essa cura, esse caminho aberto, ele só ocorre se o seu coração estiver pronto para que você receba o milagre. Infelizmente na Umbanda, muitas pessoas procuram Umbanda a fim de ganhar dinheiro, de arrumar marido, de fazer amarração, perdem tempo de fazer coisa errada, depois vêm bater aqui e nós perdemos o nosso de tentar desmanchar aquilo de errado que foi feito. Um espírito não faz nada com dinheiro. Quem faz, precisamos de bem material, é a gente mesmo. Você falou de Umbanda, a pessoa fala é magia, é macumba, é trabalho do mal, para matar, amarração, e não é assim. Existe, assim como nas outras religiões, existem pessoas que também não têm índole nenhuma. Na nossa também tem, igual. A palavra macumba em si, ela tem uma conotação hoje que ela não traz no original. Hoje em dia, ela, por extensão, ela denomina até uma prática religiosa. A própria Umbanda do Rio de Janeiro é denominada macumba. Mas originalmente macumba é o plural da palavra cumba. Cumba é uma árvore e dessa árvore faziam-se chocalhos. E esses chocalhos eram utilizados nos rituais. O africano sempre cultua a natureza e a cumba é um produto da natureza. A Umbanda é assim, a gente está disposto a tentar ajudar alguém de alguma maneira na parte espiritual, desde que essa pessoa tenha um merecimento por Deus, porque tudo vem por Deus, nada sem Ele. Esse é o Umbanda limpa, sem matança, com oferenda de flores, é respeitado o candomblé, é respeitado também a mesa branca. Só que esse é outro ritual. O ritual do quê? Dos deuses da natureza. Ninguém poderia dizer que a religiosidade africana tem elementos muito diversos das demais religiosidades. O que ela tem são algumas características muito próprias de aproximação do humano com o sagrado. Tanto as religiões reveladas, que são aquelas com que nós convivemos mais proximamente, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, elas imaginam um Deus único criador. A religiosidade africana básica, ela também imagina um só criador. Entre os iorubás, esse criador teria o nome de Olorum, para o africano em geral, é que esse criador ele dá a sua força vital para o mundo, mas ele não participa mais do mundo. E na visão das religiões monoteístas reveladas, esse criador interfere o tempo todo. Né? O tempo todo ele interfere, tudo se deve à ação de Deus e tudo é porque Deus quis ou Deus não quis. Para o africano, esse Deus não deixou de querer ou de não querer. Por quê? Porque ele é onipresente, porque ele é onipotente, porque ele sabe tudo o que está acontecendo e não há necessidade de interferir mais em nada. Num segundo nível, tanto nas religiões reveladas quanto na religião africana, se encontra uma corte divina. Você vai encontrar nas reveladas os anjos, os arcanjos e os seus similares à religião cristã. Para o africano, você vai ter nesta posição os orixás, entidades que interferem e que nunca foram humanos. São criaturas já divinizadas. Os orixás, eles são o Deus da natureza. É como o vento, é como a eletricidade. Você não vê. A natureza, ela existe e você pode ou não cultuá-la. Você pode ou não se identificar com alguma coisa. E para nós, por exemplo, que temos uma natureza tão abundante, é muito mais simples e muito mais fácil a gente pensar que uma divindade pode estar presente ali numa cachoeira. Sentada na beira do... Veja bem, os espíritos são planos, né, de astral, né? Nós estamos no plano terrestre, né? Tem o plano do meio, que seria o plano dos espíritos, né, onde eles vivem, né? E depois tem o Orum, que a gente costuma falar, que o Orum é onde os orixás moram, né? Que seria a ponta do cume, lá em cima, né? Então eles moram lá, é diferente. O orixá, ele não vem até a Terra para incorporar. Ele manda um representante dele. É uma energia, né? Eles vêm buscar energia. Você vai ter num terceiro nível, nas religiões reveladas, aqueles que foram vivos, morreram e estão com a sua alma em atividade ou esperando o dia de serem reativados pelo Criador. Para o africano, essa morte física, ela é simplesmente uma transferência do Aie, que é o nosso mundo físico, material, para o mundo espiritual, que é o Orum. E neste Orum, esses ancestrais continuam participando ativamente da vida
de quem está no Aie, de sua descendência. Então eles merecem sim, até por estarem mais próximos dos orixás e terem um poder acima, não mais limitado pelas nossas materialidades, eles merecem sim agrados o tempo todo para que permaneçam zelando pela paz e pela prosperidade de sua descendência, porque só a sua descendência, e aí sim você tem um elemento bastante diferencial, é só a sua descendência que lhe dá motivo de existir. Não existe diferença do mundo dos vivos e do mundo dos mortos na Umbanda e no Candomblé. É um mundo só. Existe a passagem de um para o outro, do outro para um, que alguns fazem, outros não fazem, mas existe. É o mundo real. O mundo real da Umbanda é o mundo dos vivos e dos mortos. Ao africano é dever ter descendência, porque para o africano os deuses precisam ser cultuados, e eles são cultuados através de seus antepassados. Quem são os antepassados? O pai que morreu, o avô, o bisavô, e aí afora até chegar no orixá. Então, quando você deixa de ser descendência, deixa de ter a possibilidade de estar com os seus antepassados, sendo cultuado por esses descendentes, simplesmente porque eles não existem. E isso vai causar a própria morte dos seus deuses, porque agora não existe mais quem os cultue. Para o africano, as relações não são de bem e mal, não é maniqueísta, não existe Deus e demônio, salvação eterna, condenação eterna. O que existe é uma condição de bom e ruim, e tudo que é bom traz em si o que é ruim, tudo que é ruim traz em si o que é bom. A questão é a que distanciamento você está do que é melhor ou do que é pior. E isso tem a ver muito com o ajuste fino que você tem com o axé que vem do seu orixá. Os fazendeiros, senhor, eles só aceitavam a religião católica. E os africanos que vieram e que tinham lá, eles tinham os deuses deles. Então, para poder assimilar, para poder chegar mais rápido do povo e não ter muita, por exemplo, assim dizer, condenação disso, condenação daquilo, eles se humilharam. Ogum, por exemplo, São Jorge, Xangô com São Jerônimo, Oxalá com Jesus, Iemanjá com Nossa Senhora, o Baloaê com São Expedito ou São Benedito. A criança, Cosme e Damião, mas é Cosme e Damião, e é do um, nas imagens, apresenta Cosme e Damião e o do um, ele que é o Espírito elevadíssimo de cura que comanda a linha das crianças. Então, foi assimilado. Por quê? Porque os escravos, quando eles queriam fazer o ritual deles, punham a mesa, punha esses santos semelhados, São Jorge, Nossa Senhora, para o Senhor deixar fazer esse ritual deles. Porque senão o Senhor não deixava. Então ali eles dançavam o linguajar deles, africano, dos deuses deles, que eles se entendiam, e o senhorzada batia palma, ficava contente, estava fazendo para a religião católica. Isso vai dar uma conotação que depois vem se estourar na Umbanda também, de você sincretizar, entre aspas, né? Mas de você aproximar os deuses africanos dos deuses católicos, porque servia as duas partes da discussão. Tá? Ao padre servia para fazer com que os rituais africanos fossem sacralizados, né? Eles fossem dedicados àquele santo daquele dia. E ao africano servia para saudar os seus deuses sob manto católico. Então o negro, ele não tinha como ele fazer a religiosidade dele, praticar a religiosidade dele, o candomblé, então ele fazia disfarçado, né? Então você vê que Inhansã é Santa Bárbara, né? Oxalá é Jesus Cristo. Você tem, por exemplo, uma terra mística chamada Aruanda. Aruanda seria uma terra mística em Angola, mística, uma terra de Orum, tá ok? Mas ela vem se incorporar aqui dentro de uma ideia de terra mística que o Tupi-Guarani já tinha, sabe? Então essa terra mística, Tupi-Guarani, passa a ter o nome Aruanda dentro da Umbanda. Assim também, eu acho que a Umbanda acaba tendo no início uma porção de lugares onde ela se codifica em função desses fatores políticos existenciais, e depois, a partir da década de 20, é que ela vai tendo o seu conjunto de normas que vão fechando numa religião específica, né? Este conjunto já vinha ocorrendo desde então, este conjunto de atividades místicas,
ritualísticas e sempre ligada a essa forma de culto, que é um culto simples, que tem como finalidade a saúde e o bem-estar do crente, né? A Umbanda, ela tem essa qualidade de misturar, né, tanto os orixás que vieram da África, quanto o que eles encontraram aqui de cultos. Porque você tem os pretos velhos, você tem os índios, você tem os caboclos, você tem as outras condições que já existiam aqui e, de repente, isso não interferiu em nada. Ninguém se desgostou ou falou, ah, não, mas é só os orixás, ou então, ah, não, é só os pretos velhos. Ou, né? Nós, no Brasil, temos essa bênção. E ainda nós tivemos a influência muito no bairro aqui dos espanhóis. E é impossível você passar numa vila de espanhol que ele não seja católico, fervoroso, mas que aquela senhorinha lá mais velha da casa espanhola não saiba fazer um benzimento de uma criança. Porque todos os espanhóis que vieram para a região aqui do Além Ponte, eles vieram da região de Andalucia. E a região de Andalucia, ela é povoada por gitanos, né, por ciganos. A Virgem Protetora de Andalucia, ela chama Virgem do Rocio, Nossa Senhora do Rocio, Nossa Senhora do Sereno, mas também por trás da Nossa Senhora, ela que era que protegia o povo cigano. E o povo cigano é um povo que tem uma linha muito próxima ao povo de Exu. Exu, por ser este ser que movimenta, que desmancha para acontecer de novo, ele também é o orixá da tecnologia, dessa novidade. Você tem que estar insatisfeito. Exu te faz insatisfeito. O que movimenta o mundo são as perguntas, não as respostas. Isso é mais do que claro. E onde é que você tem a pergunta? Quando você não está satisfeito com as respostas que você tem. E quem é que vem te trazer essas perguntas? Quem é que te movimenta dentro da religiosidade africana? É um orixá chamado Exu. O Exu é o Senhor dos caminhos, ele que abre os nossos caminhos, né? Ele que é o equilíbrio, tanto da linha esquerda como da linha da direita. Aqui é o assentamento dos senhores Exu, Isinhá. Aqui é a casa dos orixá. Casa dos caboclos, casa dos pretos velhos, casa dos baianos, casa de cigano. Aqui chama-se Elecutá, é balé dos senhores Exu. É onde é feito o assentamento deles, tem o ponto cambalístico que é para a firmeza, da pessoa entrar bem e sair bem. E a segurança dos médios e a minha, os pontos de cada senhores Exu, que é os 7 Exu que tem. 7 árvores com os galhos. Tranca a rua, tranca tudo, tranca a gira. E assim segue cada entidade dos Exu de lei. E tem o assentamento cambalístico ali, que é coisa restrito, o que é posto para dar força na casa. É uma chave mestra que liga tudo. Então, sem aquele não pode ter esse, sem esse não pode ter aquele. Salve todos os senhores Exu, salve todos os senhores Exu, salve todos os senhores Exu. Salve todas as Sinhá, salve todas as Sinhá, salve todas as Sinhá. A Calunga é o fenômeno básico de reconstituição umbilical da relação, na verdade não é umbilical, é energética, da relação com o universo dos mortos. A Calunga é isso, a Calunga é o culto de cemitério, ele é realizado na cruz principal do cemitério. No caso do cemitério de Sorocaba, da Saudade, é a cruz do João de Camargo, é o túmulo do João de Camargo, que é chamado de a Calunga principal do cemitério, né? E ali é a morada de Omolu, ali o Omolu é respeitado. Omolu, Exus, almas e preto velho tem uma simbiose dentro da Calunga. São todos eles elementos desse culto. Todo mundo liga esse culto de cemitério, esse culto de Calunga ao mal, mas não é. Qualquer cruz é uma Calunga. É na cruz de estrada que o João de Camargo teve a iluminação, na Calunga. Revunche! Revunche! Maname! Alfredinho! Calunga tem a grande Calunga, que é o mar, e a pequena Calunga, que é o cemitério. O João de Camargo vem de uma tradição negra existente em Sorocaba, lembrando que os negros devem ter chegado aqui com Afonso Sardinha em 1587. Ele frequentava e continuou frequentando posteriormente cultos em santos, e esses cultos eram da Calunga. Isto é uma informação de uma preciosidade muito grande, né? Porque remete à Calunga, que é o mar grande, que é o mar pequeno, que é o cemitério, que é uma deusa ligada a Iemanjá, que é ao mesmo tempo o culto negro noturno
noturno que, em função da proibição, foi o que predominou nas comunidades negras, o culto noturno. Mas demonstra a existência de um culto organizado muito anterior à Umbanda. Em 1820, mais ou menos, quando Márcios e Spix estiveram por aqui, os viajantes alemães, eles fizeram a primeira manifestação de bioenergia na fazenda Ipanema, né, curando um negro que estava com uma paralisia histérica no braço. Nem se falava de espiritismo e, no entanto, já se fazia alguma coisa que é exatamente o que ocorre numa sessão de espiritismo ou de Umbanda. E isto vinha já de séculos anteriores. Aqui em Sorocaba, a referência ao processo de 1842, em que 3 negros são acusados do crime de curandeirismo. Esses negros estavam praticando a religião, eles estavam praticando algo, não chamado de Umbanda, nem de Candomblé, nem de nada, mas eles estavam praticando um ato religioso. Na mesma época, jornais baianos publicavam, na década de 30 do século XIX, né, publicavam o início da Casa Branca do Engenho Velho na Bahia. Quer dizer, não é Umbanda, foi depois Candomblé lá. Essa manifestação, eu acho que ela consubstancia uma realidade da qual não podemos fugir. Existia a prática de culto negro. Eu pouco sei do João de Camargo. Cheguei a vê-lo vivo. Ele, pelas histórias que a gente tem, ele era um alcoólatra, né? Só que quando ele estava no vício, ele teve a visão de Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora conversou com ele algumas vezes que ele precisava mudar e que ele precisava mostrar um pouco da religião dele, né? Um pouco da religião que ele trouxe, né? Ele sendo um afrodescendente, né? Ele tinha que colocar isso, porque essa religião que eu falei para você, ela estava mal vista. Ali no João de Camargo era uma vila de casa. Ali ele dava pousada para as pessoas que estavam na rua, elas ficavam alimentadas com 2 refeições por dia, com tudo ele oferecia para essas pessoas mais necessitadas. Ele benzia muito. Ele também não acreditava em religião, ele acreditava em Deus. Ele ajudava todo mundo que procurava ele. Então tem um dia que os centros se unem e vão lá e faz como se fosse na Bahia, lava as escadarias do João de Camargo. A lavagem das escadas, ela aconteceu assim, a ideia não partiu do nosso terreiro. Então um dia eu estava indo com uma amiga minha lá e nós estávamos, era uma bênção num domingo, então a gente via que todas as pessoas que entravam e saíam, né? Então a gente falou assim, a gente prepara um amaci, né? As ervas, né? E faz a lavagem do terreiro, né? Para que aquele ano inteirinho ele seja protegido, porque você vai pegar a arruda, guiné, alecrim e faz a lavagem do terreiro, né? Inclusive, até a lavagem das imagens é feita com essa água, né? Por que não fazer o verdadeiro amaci, né? Preparar esse amaci e não deixar o pessoal que vai sair ainda sentir a influência, né, daquelas ervas, né? O perfume daquilo que está exalando, né? Cada orixá tem seus tipos de erva que é para os banhos da pessoa. E feito o amaci, que o otá deles é feito com essas ervas também, representando ele. O ano que foi feito a primeira lavagem era um ano de Oxalá, era um ano de Jesus, né? Então a gente foi feito um amaci na base com as plantas de Oxalá e a gente escolheu, fizemos vários lavagens, né? Tudo que o descendente africano faz, o que é mais execrado é a religiosidade. E a religiosidade tem sido recentemente ainda agredida fisicamente. E se encontra agressões físicas à religiosidade africana, onde se considera como matriz da religiosidade africana no Brasil, que é na Bahia. Então aquele candomblé Nagô, Jeje Nagô, às vezes ele é agredido pelo poder público. Em todas as traduções é dito que nós somos todos irmãos. E se de fato a gente considerasse isso como uma verdade, não haveria razão para a gente se matar, para a gente competir. Se você for entrar num determinado local e a pessoa souber que você é aqui, pode ter certeza que todo mundo sai. Incrível, é incrível. Então lá não vá, porque lá tem trabalho de magia negra, lá eles matam pessoas, sabe? E não é assim.
Embora tenha aqueles que fazem a coisa errada pro lado de lá, mas também tem 90% do lado de cá que faz do lado do bem. Não existe demônio, não tem lógica falar em demônio na religião africana. Mas é só o que se fala de demônio. Você pega, por exemplo, às vezes rituais, onde fizeram uma besteira qualquer lá, mataram criança ou caparam o menino. Aí o pessoal é preso, você vai ver. Quem fez era branco, quem estava junto era branco, a vítima era branca, e a magia é negra. Por que motivo? Sabe o que tem a ver? A gente foi educado não para colaborar ou cooperar com as pessoas. Nós somos educados para competir com elas. O tempo todo a gente é levado para a competição. E quem é o primeiro? O primeiro é o único. Ele vai estar sozinho lá em cima, porque todos os restos, os segundos, terceiros, quartos, quintos, vão ser desconsiderados. Um preconceito, às vezes provocado, né? Às vezes a pessoa quer não conhecer para poder falar. Sabe? E como a voz, e como é mais ouvido quem tem voz mais alta, sabe? Todas as religiões, elas devem renascer de novo, né? E pensar que tudo é filho de um único Deus e que todo mundo que está nesse planeta Terra são irmãos. Daí melhoraria muita coisa. Você pode ser um pouco mais flexível, mais tolerante, mais generoso, mais silencioso. Ninguém aqui está defendendo uma religião, e sim fazendo com que as pessoas e as possibilidades sejam criadas para que haja um diálogo. Eu não preciso concordar com você. Eu preciso respeitar o seu direito de ser do jeito que você é. Eu não preciso corroborar com aquilo que você faz, mas eu preciso que você tenha o direito de fazer do seu jeito. Eu preciso que a sua liberdade esteja acima, né, de qualquer opinião minha. Eu acho que isto cria um momento para se refletir sobre o tema, a partir do que eu acho que futuramente se desenvolverão pedagogias para o entendimento e para o ensino disso. Então é fundamental que isso seja feito assim. Quando eu vejo o trabalho de muitos antropólogos hoje, vamos citar um, Reginaldo Prandi, que faz trabalho sobre a Umbanda, não é? Puxa, isto é de uma profundidade muito grande. Eu acho que isso nem chega a ser entendido pela maior parte das pessoas. E aí, maior parte, eu vou dizer, os acadêmicos, né? Existe uma prevenção e um preconceito contra estas manifestações, né? Só me resta dar muito parabéns mesmo a esse tipo de trabalho, porque é um trabalho de difusão que, antes de mais nada, ele vem de perfeito encontro, perfeita aderência, tanto à Lei 10.639 quanto a 11.645, que na realidade é a mesma, né? E ele vem como efeito final, ele deve dar uma valorização, ou pelo menos não vai mais se poder falar em preconceito, que preconceito é conceito prévio. Então é coisa de ignorante, de quem não sabe. Quer dizer, quem sabe não vai ter preconceito, pode não gostar. Ninguém é obrigado a gostar, mas agora não é um preconceito, é um conceito embasado. Tá, então eu acho que nesse ponto, essa quebra de barreira, eu parabenizo muito mesmo. Eu acho que é uma valorização de aspectos da cultura de matriz africana que são os piores tratados. E até, vamos dizer assim, uma estratégia mesmo de cultura de paz. Porque a gente não faz só isso porque a gente acha legal, porque é bonito, porque é legal você falar do Gandhi, falar do Luther King, falar disso tudo, mas isso tem que ser uma coisa que vá além. Então, a nossa proposta sempre foi colocar no contexto do dia a dia, as coisas mais simples, pelo menos a observação do que é uma postura não violenta, né? Porque a postura violenta a gente já conhece, a não violenta é desconhecida para nós. E difundir, divulgar que isso é uma estratégia, como existe uma estratégia para a guerra, existe uma estratégia para a paz. Xaquere bamba timba tu vuvu, xaquere bamba timba tu vuvu, xaquere bamba timba tu vuvu, xaquere bamba timba tu vuvu. Calunga, Iemanjá tá cantando zanzanzão. Calunga, na minha gente toda zanzanzão. Calunga, Iemanjá tá cantando zanzanzão. Calunga, minha gente toda zanzanzão. Calunga,
vai embora pra longe, zanzão. Vai riscar das açougues, vai tinindo grilhetas, vai toada de dor. Nem pajão, nem mãe preta, nem quinguingu evocará o poder de Xangô. E as estrelas do Congo já não são mais caçungos. Lá na chuva do céu, Calunga, Iemanjá tá cantando zanzanzão. Calunga, a minha gente toda zanzanzão. Calunga, Iemanjá tá cantando zanzanzão. Calunga, a minha gente toda zanzanzão. Calunga, Xequeré bambá, Tambatu vuvu. Já não temos macumba lá no grande terreiro, onde Babaloxá de tristeza morreu, onde o Sudandarrão bate com emudeceu. Iemanjá tá cantando zanzanzão. Calunga, a minha gente toda zanzanzão. Calunga.